Olá, primeiro ano. Essa matéria, vocês viram, né, devem assistir ao vídeo anterior, é a explicação do livro 2, capítulo 5. É o primeiro conteúdo de lá. Então, se assistam a explicação de antes, que é o mesmo vídeo para o terceiro, porque o terceiro é revisão, gente, tá? Só que daí eu pensei que vocês precisariam de mais exemplos. Então, esse vídeo pequenininho de agora, eu pus mais exemplos da explicação do vídeo anterior, tá bem? Então, eu coloquei as palavrinhas aqui, vocês prestem atenção. Se não entender, manda para mim no zap, que eu faço mais um para vocês, tá bem? Então, por exemplo, olha, gente, a palavra entregam. Estou começando com verbos para vocês aqui. Vocês sempre têm que lembrar o seguinte: verbo, entregam vem do verbo entregar. Tira ar, ir. Sempre tira o ar, ir. O que me sobra? Entregue. Esse entregue, a professora fez, ó, entregue até o G, tá, gente? Entregue é o radical da palavra, é a base da palavra. Então, sempre quando é de verbo, você tem que tirar o ar, o er e o ir, tá? Esse é o radical. Esse a é o a do ar. Se for o a do ar, o e do er e o i do ir, nós chamamos de vogal temática, tá? Quem tem vogal temática? Verbo. Palavras assim do verbo. Verbo ou palavras que não sejam verbo, que não indica sexo, igual mesa, que eu falei na palavra anterior. Mesa, aquele A é uma vogal temática. Não pode indicar menininho e menininha, tá? Mas vamos primeiro pensar nos verbos, tá? O A do ar. Então, esse A é a vogal temática. Quando eu pegar esse A mais o radical, eu tenho o tema da palavra, gente. A soma destes dois, o entrega é o tema. E o que sobra, o que te informa essa letra M para você? Isso informa o eles. Todos eles têm esse M. Falaram, choraram, sussurravam. Então, isso, quem faz esse papel é desinência. Então, a desinência nos verbos, elas têm que informar passado, presente, eu, tu. Se não for verbo, professora, vai ter que indicar feminino e masculino. Isso é o papel da desinência. Tá bem? Então, esse M é uma desinência, tá? Desinência. Olha o verbo de baixo, chorei. É o verbo chorar. Acabei de falar aqui em cima, tira o ar. Então, quando é verbo, olha lá, tira o ar, o er e o ir, que vai dar chor. Olha lá, esse é o radical. Chorei. Não é o verbo chorar? Qual que é a vogal? O a do ar, o e do er e o i do ir? Eu tenho aqui o a do ar, para chorar é chorar. Tem? Não tem. Mas então não tem vogal temática. Não tem importância. Tem que ser o a do ar, o e do er e o i do ir. Tá? Não tem. Então não tem vogal temática e não vai ter o tema. E o que te informa esse ei para vocês? Olha, eu chorei. Eu chorei. Informa que é o eu. E quem que me dá essa informação? A desinência. A desinência que me dá informação de passado, de eu, de nós, de tu. Desinência. Se não fosse verbo, ela ia te dar uma informação de feminino e masculino, plural ou não. Desinência. Vai fixando as palavrinhas aí. Outro verbo aqui embaixo, resmungarei. Comi a letra I, gente. Eu não sei, tô com fome. Resmungarei é o verbo resmungar, tira o ar, que eu falei para vocês, tira o ar. O que vai sobrar? Resmungue. Esse é o radical, tá vendo? Resmungar, tirei o ar. Aqui tem a letrinha A do ar, resmungar? Tem. Então, esse que é lá, igual aqui, ó, é a vogal temática. O A, a vogal temática. Os dois juntos, o A mais o radical, que eu tenho aqui em cima, ó, é o tema da palavra. Só vai ter tema, gente, quando tiver o radical mais a vogal temática. Aqui não tinha tema, porque não tinha vogal temática, tá? E o que o urei informa para você? Urei, eu chorarei, nós chorarei? Não, prof, linda, eu chorarei. Então, isso foi uma informação de eu e de futuro. Quem é responsável por isso? A desinência. De novo, sempre é o rabinho da palavra? Sempre é o rabinho de palavra, gente, tá? Essa é a desinência. Aqui a prof colocou a palavra gatos. Não é verbo, mas vai ter radical do mesmo jeito. Como vocês acham radical? Palavras parecidas. Gata, gatinho.
Qual que é o máximo que ela vai de igual? De igualzinho a palavra? Até o T, porque gatinho, daí tem a vogal I. Então, o gati, nós temos o radical, certo? Da palavra. Ai, não é verbo, tá? Então, não vai ter vogal temática? Tem palavra que não é verbo, mas tem vogal temática. Então, eu pergunto para você o seguinte, o que te informa esse O? Informa que é menininho, o gato tem pipi. Se fosse menina, seria gata. Ah, quem que me dá essa informação de passado, de presente, de feminino, de masculino? A desinência. Se fosse uma palavra que não te desse informação de sexo, não seria desinência, mas essa te dá informação de sexo. E o S te forma plural. Isso é desinência. Tá? Olha lá, informação de passado, presente, eu, feminino, masculino, desinência. Olha de baixo, eu tenho a palavra garota, outro substantivo. Qual que é o máximo que ela vai de igual para eu ter o radical? Garotinho, garotão, garotona. O máximo que vai de igual é até a letra T. Esse é o radical. Esse A te informa sexo. Ó, a garota, se fosse menino, garoto, opa! Se A usa calcinha, se fosse O usa cueca, mais ou menos na brincadeira é, e vamos entender a brinca da professora aqui, tá? Então o A te informa o sexo, igual aqui, quem que faz essa informação? A desinência. Tá vendo, gente? Não é verbo que tem a desinência. Mas, professor, e uma palavra que tem esse rabinho que não seja desinência? Vamos dar um exemplo aqui. Eu digo, por exemplo, a palavra para vocês aqui, ó. Folha. Ó, folha. Qual que é o radical? Até onde que vai de igual? Algumas palavras da mesma família. Folhinha, folhona. Então, vai até o H. Nós temos o radical da palavra. Radical da palavra. Esse A, quando é mulher você fala folha e quando é homem você fala folho? Existe isso, gente? Então isso daqui não é o mesmo da garota, da gata, tá bem? Aí isso não é desinência, porque isso não te informa que usa calcinha e cuequinha. Então isso não é desinência. Então é aqui que é a vogal temática, quando não é verbo. Tá vendo? Então, a vogal temática nos verbos é o A do ar, o E do er e o I do ir. E aqui não é verbo, mas eu não posso mudar para o masculino, por isso que é a vogal temática. Um exemplo que eu acho que eu tinha dado lá atrás, por exemplo, ó, parede e livro. Cadê o radical de parede? Paredinha, paredona, então vai até a letra D. Esse aqui é o radical. Eu te pergunto, ó, tem a letra E. Isso te informa masculino e feminino? Existe parede para ele e pareda para ela? Não. Então isso não é desinência. Isso vai ser o quê? Igual daqui de cima. Vai ser a vogal temática. Igual se fosse o A do ar no verbo, o E do er e o I do ir. Mesma coisa. O livro, cadê o radical? Vai até o R, livrinho, livrão, né? Aqui nós temos o radical. E essa letra O te informa sexo? Que tem o livro, que é ele, e o livra, que é ela? Não. Tá? Então não informa que se é feminino e masculino a letrinha O, não. Então isso nós temos também quem? A vogal temática, tá vendo os de cima? E olha aqui, ó, garotas, garotos e, que a professora colocou, gatos e garota. O que informava sexo era desinência. Aquilo que não informa o sexo é a vogal temática, tá bem? Eu estou dando só mais exemplo para melhorar. E para terminar, relembra aqui, ó, a palavra derivada. Lembra que as palavras derivadas, elas são um pouquinho diferentes, já tem umas coisinhas a mais. Acabamos de fazer a palavra livro aqui em cima, então o radical vai ser igual, né? Radical é igual, olha lá. Esse é o radical. Então eu te pergunto, a palavra livreiro é primitiva ou derivada? É derivada de livro, ó. Livro não é derivada. Então, as palavras derivadas, elas vão ter uma coisinha a mais. Nesse caso, se eu tiver letrinhas que vieram depois do radical, nós vamos ter o sufixo. Gente, sufixo, só quem tem é palavra derivada. Sufixo e prefixo. O sufixo vem depois do radical. Se tivesse letrinhas aqui, eu teria prefixo.
fixo. Só quem tem prefixo e sufixo é palavra derivada. E os exemplos que a prof deu aqui e aqui, nenhuma era derivada. Por isso que não tinha prefixo e sufixo. Quer ver mais um exemplo aqui, ó? Reler. Se você não tiver noção do que é uma palavra primitiva ou derivada, aí fica mais difícil, né? Ó, reler. Ela vem de qual palavra? Ela vem de ler. Então, ler é o radical da palavra. Ela vem da palavra ler. Ó, esse RE são letrinhas que vêm antes do radical. Então, isso é um prefixo. Tá vendo? Então, letrinhas antes do radical, prefixo. Letrinhas que vêm depois do radical, sufixo. Tem palavra que pode ter os dois? Claro que tem. É aquela palavra fodona daí, né? Que pode ter os dois sim, tá? Tem que ser uma palavra derivada. Eu volto a falar para vocês, tá? A palavra infelizmente vem de qual palavra? Ela vem de infeliz, tá? Tudo bem, vem de infeliz. Mas infeliz vem da palavra feliz. Tá vendo? Eu vou trazendo a palavra, gente. Então, ó, esse daqui é o radical da palavra. Radical. E essa palavra não é derivada? Sim. Então, o que eu tenho antes? Um prefixo. E o que eu tenho depois? Um sufixo. Tá? Eu tenho prefixo e eu tenho sufixo, que é a palavra derivada. Tá bem? Eu vou passar alguns exercícios para vocês. Se por acaso do livro achar que está um pouco mais difícil, eu vou passar outro meu, mas eu vou pôr a indicação para vocês certinho qual dever será feito e o prazo que eu vou dar. Tá bem? Fiquem com Deus. Se não entendeu, manda um grito aqui ou sinal de fumaça que a prof vê, tá? Fica com Deus.